vocês assinem a lista de presença novamente, tá bom? Ó, novamente a lista de presença. Hoje nós começamos os nossos estudos relativos à Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica, vocês se lembram, é aquela em que nós temos o modo de produção escravista antigo, né? O modo de produção escravista antigo, o modo de produção escravista também chamado de clássico, e não temos mais, já não temos mais, como tínhamos antes, o modo de produção asiático. Então, na visão da historiografia marxista, a história é a sucessão dos modos de produção. Nós saímos lá do modo de produção asiático, dos mesopotâmicos e egípcios, saímos antes da caça e coleta, né, na pré-história, depois fomos para o modo de produção asiático, e agora vamos para o modo de produção escravista antigo, tá bom? Para isso, nós vamos, as duas sociedades que servem de modelo, né, para esse modo de produção, é a civilização grega e a civilização romana. Começamos, então, os nossos estudos a respeito de Roma, da Grécia hoje, tá? Os gregos muito importantes, né? Nós herdamos um montão de coisa dos gregos, né? Então, vamos lá. Estamos agora compartilhando a tela. Então, é aula 5, página 289, começando os estudos de Antiguidade Clássica. Tá bom? Página 289, por favor. Só para nós nos situarmos, a apostila, o material, o caderno de vocês, ele não trata diretamente do período pré-homérico, tá? Ele já começa direto no período homérico. São opções, né, que os autores fazem, tá bom? Mas é sempre bom considerar, então, por exemplo, no caso grego, a forte influência da geografia, com a abertura para o mar, lembra em filosofia? Já falamos disso. Abertura para o mar e interior montanhoso. Isso faz com que as cidades, as polis, sejam meio que isoladas e desenvolvam um forte sentimento de autonomia e abertas para o mar, o que proporciona também uma forte atividade comercial e também na navegação, tá? Esse isolamento interno produz a descentralização política. Com o passar do tempo, o modo de produção escravista se torna predominante. Seja a escravidão por dívidas, seja a escravidão de guerra, né, dos prisioneiros de guerra que vão se tornando escravos. No período que nós estamos analisando, nós estamos falando basicamente, dessa civilização aqui, tá bom? Dessa civilização aqui. Notem que nós temos a Grécia insular, que são essas ilhas todas, né? Um montão de ilhas lá no Mar Egeu, no Mar Jônico. A Grécia peninsular, que são essas ilhas aqui, essas cidades aqui, na península, né? Na Península Balcânica. E aqui a Grécia continental, onde tem a Macedônia e tal. Aqui é a cidade de Troia, né? Onde aconteceu lá o conflito descrito pelo Homero. Tem até uma série no Netflix. O filme não é muito bom, com Brad Pitt fazendo o papel de Aquiles. O filme não é assim muito próximo da história, né? Muito próximo do livro. O livro é melhor representado na série que tem lá no Netflix. Tá? Então, se vocês que assinam o Netflix, podem assistir a série Troia, que vocês vão gostar. Tá bom? Muito bem. Então, nós temos aqui, repetindo, hein? As grandes regiões gregas, insular, peninsular, né? Península do Peloponeso, Península Balcânica, tá? E a Grécia continental. Duas cidades aí que a gente não pode nunca esquecer. Esparta, está lá no filme 300, e Atenas, que também tem um segmento lá do filme 300, né? Acho que é a Ascensão do Império,
que fala mais sobre Atenas, tá? E aí as outras cidades todas, né? Olímpia, onde ficava o Monte Olimpo, fica, né? O Monte Olimpo, que era uma montanha sagrada para os gregos, e onde se disputavam os Jogos Olímpicos também. Bom, muito bem. No período pré-homérico, rapidamente, só para lembrar, uma forte integração entre os cretenses e as cidades gregas, principalmente a cidade de Micenas, a cidade de Pilos, né? Algumas cidades que foram fundadas lá, cidades-estado, né? Tá? Cidade de Tirinto. Então, tinha algumas cidades que estabeleciam um comércio com os cretenses. O modo de governo era a talassocracia em Creta, que é o governo que vem do mar, os navegantes, os comerciantes eram, né, a classe mais importante. Lá em Creta, onde havia lá o Minotauro, lembra a lenda do Minotauro, o labirinto? Havia a grande mãe, que a religião era matrilinear, né? A religião era matriarcal. Então, o deus era uma deusa, tá? Os micênicos, os habitantes da cidade de Micenas, eram da tribo dos aqueus, tá? É o primeiro grupo a chegar na Grécia, primeiro grupo europeu a chegar na Grécia. Durante algum tempo foram dominados pelos cretenses e depois dominaram os cretenses. Tá? Houve uma guerra, eles ganharam. Chegaram depois outros povos lá. Primeiro, os aqueus, os eólios e os jônios. Muito bem. E foram se integrando, foram se estabelecendo ali. Encontraram lá vivendo um povo que ainda estava na etapa da caça e da coleta, né? Que eram os povos pelágicos, que ainda estavam na Idade da Pedra, enquanto que esses povos aqui, ó, os aqueus, eólios e jônios, já estavam na Idade do Bronze. Então, armas de bronze contra armas de madeira, pedra e osso, eles acabaram levando vantagem e eliminaram ou absorveram os povos pelágicos que viviam ali, tá? Quando eles já estavam estabelecidos lá, esse outro povo chegou, os dórios. Esse povo não estava mais na Idade do Bronze, ele já estava na Idade do Ferro, tá? E era um povo assim formado por guerreiros, né? Eles não eram assim muito sofisticados e tal, culturalmente falando, mas além de ter armas de ferro, eles eram grandes guerreiros. Armas de ferro nas mãos de grandes guerreiros contra armas de bronze. O que os aqueus, eólios e jônios fizeram? Alguns fugiram e foram formar as colônias lá nas ilhas gregas, né? Na região onde hoje em dia fica a Turquia, mais a leste. É a primeira diáspora dos gregos. Outros que não fugiram foram viver de uma outra maneira. Então, essa sociedade aqui, ó, do período pré-homérico, ela se desfaz com a chegada dos dórios. Começa, então, aí sim, o objeto da nossa aula de hoje, que é o período homérico. No período homérico, nós temos notícias de como era essa sociedade por conta desses dois livros de Homero, né? A Ilíada, que narra a guerra de Troia, Ilion, né? Por isso Ilíada, Ilion em grego era Troia, e a Odisseia, que mostra a volta de Ulisses após a guerra de Troia, né? Para o seu reino lá em Ítaca, onde a Penélope estava esperando ele por 23 anos e tal. Então, Odisseia, porque o nome do Ulisses em grego é Odisseus, né? Por isso Odisseia. A partir desses dois livros, nós podemos recompor, de alguma maneira, como era a vida na Grécia dessa época. A base da sociedade era a chamada comunidade gentílica, o genos. Em grego, genos significa sangue, né? Então, a família, né? Os seus parentes de sangue. Daí, genética, genealogia,
Tudo vem dessa palavra aí, da gens grega. O organizador, o líder dessa família era o homem mais velho, tá? Era o pater familias. Então, uma sociedade patriarcal baseada na liderança do homem mais velho, o pater familias. Quanto mais próximo do pater familias, mais poder você tinha nessa sociedade, né? A propriedade da terra era coletiva. Então, aquilo que era obtido da terra, que não era muita coisa, né? Porque lá na Grécia o solo não era muito bom, era então dividido entre todas as pessoas que faziam parte daquele grupo familiar. Bem, com o passar do tempo, esse sistema deu tão certo que começou a faltar terra. Aí algumas pessoas se apropriaram das melhores terras, outros ficaram com as piores terras e outros ficaram sem terra nenhuma, fazendo inclusive com que eles fossem embora. A segunda diáspora grega, quando os gregos foram para o sul da Itália, foram para onde hoje em dia é a Espanha, e fundaram colônias lá no sul da França, tá? É a segunda diáspora grega. Muito bem. E quando esses conflitos aumentam, também vai aumentando o número de pessoas, né? Vai aumentando o número de pessoas, e esses gêmeos vão formando frátrias ou fratrias, irmandades, que por sua vez aumentam e formam tribos. E essas tribos aumentam e formam o deimos, os bairros onde morava o povão, que por sua vez finalmente dão origem à cidade-estado grega, a polis. Notem que aquela sociedade que os gregos haviam formado no início do período homérico, uma sociedade horizontalizada, uma sociedade com propriedade coletiva, ela foi desaparecendo. Foram surgindo novas classes sociais em função da quantidade e da qualidade da terra que as pessoas possuíam. Essa ideia do pater familias foi substituída pela ideia do basileu, do rei, para garantir que o grupo que estava com ele continuasse mantendo o poder nas suas mãos. Notem que as colônias que se formaram lá no Mediterrâneo Ocidental começaram a fazer comércio com as polis. Então surgiu a necessidade do comerciante, da navegação, aquela sociedade agrária já desaparece. Está vendo? A sociedade está mudando, né? A sociedade está adquirindo uma nova configuração social. Já não é mais aquela mesma sociedade, né? É a transição do período homérico para o período arcaico. Uma nova configuração não horizontal, mas piramidal é que surge. Primeiro, no topo, perto do basileus, do rei, os ricos, os bem-nascidos, eupátridas, bem-nascidos, tá? Olha lá. Né? Eram os donos das melhores terras. Logo abaixo deles, os donos das piores terras, mas também com direito a participar das assembleias, tinham cidadania, que eram os georgoi, eram os camponeses mais pobres, que vão se revoltar, vão sofrer com a escravidão por dívidas, né? E lá em Atenas vão conseguir, inclusive, impor a democracia. E na base da pirâmide social, os escravos, os tetas, né? Pessoas que eram aprisionadas ou deviam tanto que acabavam se tornando escravas dos seus credores, né? E essa escravidão podia ser por algum tempo ou pela vida toda, né? Isso aí variava, tá? Então, a sociedade homérica, que começou aqui, ó, com as invasões dóricas, né? A partir do agrarismo, da propriedade coletiva, do parentesco de sangue, da liderança do homem mais velho, da horizontalização, com o tempo, a partir da falta de terras, vai sendo substituída pela sociedade de classes.
Então, é aí que surge a propriedade privada, o Estado, a desigualdade social propriamente dita, né? Todas essas coisas surgem a partir daí. Já não é mais a sociedade homérica. O que nós vamos ter agora é a sociedade arcaica, que aparece na próxima aula. Tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade estudando o período arcaico. Peço a vocês, em nome de Jesus, que façam os exercícios dessa aula, para que antes de iniciar a nossa aula sobre o período arcaico, a gente faça a correção, tá bom? Do exercício aí que aparece nessa aula do período homérico. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Pois não? só te perguntar uma coisa. Tem que fazer os TNPC já? Então, por enquanto, vocês vão fazendo só o exercíciozinho em classe. Tá bom. Depois, quando a coisa ficar melhor definida, a gente vai, vamos dizer assim, acrescentando mais lição. Por Tá enquanto, bom. vamos fazer o básico, acompanhar bem a aula, depois vamos fazer resumo, mas mais para frente, vamos com calma, tá bom? Beleza, então, tá bom. Beleza, qualquer dúvida, mandem para mim. Tchauzinho. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Não deixem de fazer a lição de geografia e mandar para mim, hein?